Vamos entrar em João capítulo 17, mas eu gostaria de complementar mais alguma coisinha rapidamente de João capítulo 16, né? João capítulo 16, por exemplo, logo no começo, eu vou ler o versículo 2 para vocês. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Quer dizer, os judeus, ou as pessoas, né, do mundo, procurarão matar os seguidores de Jesus, achando que estarão prestando um serviço a Deus, servindo a Deus. Aí no versículo 3 explica por quê. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Eles não conhecem a Deus e não conhecem a Jesus, a quem o Pai enviou. Por isso eles vão fazer uma coisa contra Deus, achando que estarão servindo a Deus, tá? Então, esse versículo, irmãos, é explicado no versículo 3 também, no capítulo seguinte. Dê uma olhada, capítulo 17 de João, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, tá? Vocês perceberam o problema dos que não entendem, não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, a quem Deus enviou, né? Por que eles não conhecem? Porque eles vão matar os seguidores de Jesus, achando que estão, né, servindo a Deus. Por quê? Porque eles não conhecem. E por que eles não conhecem, né? Aqui capítulo 17, 3 fala: e a vida eterna é essa. Quer dizer, se você conhecesse a Deus, esse Deus, irmãos, é o único Deus verdadeiro. Conhecer ao Pai é conhecer ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E se você crê em Jesus Cristo que Ele enviou, você vai receber a vida eterna. Não é isso que está falando aqui em capítulo 17, versículo 3? Então, irmãos, o problema do homem achar que está servindo a Deus e fazer coisa contrária à vontade de Deus, porque o homem não conhece a Deus. E por que o homem não conhece a Deus? Porque não recebeu Jesus Cristo, portanto não tem a vida eterna. Não sei se vocês estão me entendendo. E Mateus 11, dê uma olhada em Mateus 11, versículo 27. Jesus disse assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o problema dos judeus que estavam perseguindo a Jesus, porque eles não conheciam o Pai. E como o homem consegue conhecer o Pai? O homem consegue conhecer o Pai somente quando o Filho o revelar. Então, se você quer conhecer Deus, você quer conhecer o Pai, você tem que ir para o Filho, você tem que ir para Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você vai conhecer o Pai. Então, o problema deles é que eles não conheciam o Pai, nem aceitavam Jesus Cristo, a quem Ele enviou para você conhecer o Pai. Vocês estão me entendendo? Não? Então, por isso, irmãos, o problema deles é que eles não queriam receber Jesus, não queriam aceitar Jesus, não queriam ouvir a Jesus, não queriam conhecer a Jesus e crer em Jesus. Tá certo? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, como eu vou explicar para vocês? O homem
Por que conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro? O homem foi criado por Deus, e foi criado por meio de Jesus Cristo como a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra. Deus então fez esse universo pela palavra. Deus criou as coisas pela palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Então a palavra é que fez tudo. E essa palavra, irmãos, é o Filho. Essa palavra é Jesus Cristo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Estou certo? Então, só que quando o homem foi criado para receber Deus, né? E o homem foi criado, estava debaixo do governo de Deus. Mas um dia, o inimigo de Deus, através da serpente, enganou a Eva, mostrando para Eva que Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, iludindo, enganando a Eva, dizendo que Deus não quer que ela coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ela comer, ela teria a mesma habilidade de Deus de discernir o bem do mal. E na verdade esse é um sofisma, é uma meia verdade e meia mentira. Então, a mulher então, né, viu que a árvore era boa para alimento e também desejável para ter entendimento, e comeu, pegou do fruto e comeu e deu para o seu marido. Irmãos, o que o homem fez? Através desse ato, o homem desobedeceu a palavra de Deus. E a desobediência à palavra de Deus fez com que o pecado entrasse no mundo, a morte entrasse no mundo. Isso está em livro de Romanos. E a morte passou para todos os homens. Então o homem que estava ligado a Deus pela criação, conectado a Deus pela criação, lembre-se que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Porque antes de haver a criação, nesse universo só havia Deus. Então a única realidade nesse universo é Deus. Não tem outra realidade. A única realidade no universo é Deus. Por isso nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Só que quando o homem, enganado pela serpente, desobedeceu a Deus, desconectou-se do Deus verdadeiro. O homem se desconectou do Deus verdadeiro e se conectou a quem? A Satanás. E Satanás quem é? Isso, pai da mentira. João capítulo 8, 44, dá uma olhada. A quem o homem se conectou? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Irmão, que enrascada o homem caiu. O homem se desconectou do verdadeiro e se conectou com a mentira, com o pai da mentira, e em quem nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, infelizmente, o homem, pela queda do homem, nós nos desligamos do único Deus verdadeiro. E nós nos conectamos, o quê? Ao pai da mentira, aquele que não tem verdade, né? Não fala a verdade, porque nele não há verdade. Irmãos, a vida do homem, depois da queda do homem, que o pecado entrou no homem, é uma vida triste. Por isso, irmão, que a sociedade humana toda está debaixo desse engano, dessa mentira. E qual é a maneira, irmãos, de tirar o homem desse império das trevas, desse reino da mentira, e trazer de volta para o reino de Deus? Qual é a maneira? É por meio da obra de Jesus Cristo, não é isso?
Jesus Cristo morreu por nós na cruz, realizou a redenção, para Deus poder perdoar os nossos pecados. Quando confessamos nossos pecados, Ele pode então nos perdoar, com base na justiça que Cristo realizou na cruz. Deus nos justificou e nos trouxe de volta a Ele, e nos regenerou pelo Espírito. João capítulo 3, nos regenerou pelo Espírito e nos reconectou com Deus, o único Deus verdadeiro. E quem fez esse trabalho? Nos reconectando a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Como o homem foi reconectado com Deus verdadeiro? Jesus é o caminho. Jesus trouxe o homem de volta ao Deus verdadeiro. Por quê? Eu sou a verdade. O único que consegue te conduzir ao verdadeiro é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vai ganhar vida eterna quando crê em mim. E não só você vai receber a vida eterna, eu vou conduzir você por esse caminho, e pela verdade você vai se conectar com o Deus, único Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo como é maravilhoso? Todo o plano da salvação de Deus para o homem, irmãos, é maravilhoso. Por isso, irmãos, então qual é a maneira, irmão, de nós recebemos de volta todos os benefícios que Deus dá para o homem? Irmão, é por meio da obra que Jesus Cristo fará, e por meio de nós cremos no enviado, cremos em Jesus Cristo, que o Deus, único Deus verdadeiro, enviou. Esse único Deus verdadeiro enviou quem? Enviou seu Filho, que é o enviado de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Hoje estamos conectados no único Deus verdadeiro, né? Aleluia! E recebemos a vida eterna, tá? E, ó Senhor Jesus,